Ora bem, são 9 horas e 30 minutos aqui em Washington, portanto são horas de eu começar a pôr os óculos, que é para poder ler e pôr-me aqui à vontade para começar a falar com os nossos ouvintes, aqueles que nos seguem diariamente e não só para aqueles que nos ligam pela primeira vez. Pois, bem-vindos. Este é, portanto, o programa Washington Fora de Horas, um programa que é feito aqui todos os dias. Geralmente, antes da epidemia do coronavírus, era um programa feito no estúdio, com dois ou três de nós, portanto, a falarmos com os ouvintes, a interação. Desde o coronavírus, estamos a fazer isto a partir de casa e, como, portanto, não sabemos quando é que isto vai terminar, mas de qualquer maneira, bem-vindos a isto. O que nós vamos fazer hoje, portanto, é dar um pouco de notícias. Depois vamos ver o que é que diz o Washington Post, que é o principal jornal aqui da zona, portanto, é um dos principais do país. E depois vamos também ver o desporto e depois vamos também ver o que é que está a bater nas redes sociais. Mas para já, entretanto, obrigado a Joana Eurico. Em Londres, Swinging London Town. Joana Eurico está em Londres. Swinging London Town, parece que aí também as restrições ao coronavírus, por causa do coronavírus, também já estão a ser aliviadas. Parece que já se pode ir ao pub beber uma cerveja, ou não? Diga-nos algo, Joana Eurico, se já pode ir ao pub beber uma cerveja em Londres ou não. Ok, há muito tempo que eu não vou a Londres. Celestino Silva, também com uma bandeira britânica. Portanto, boa tarde, Van Vicente, que está ligado a partir da Guiné-Bissau. Pronto, bem-vindos aqui ao Washington Fora de Horas. Eu vou começar com as notícias. Entretanto, em Moçambique, a polícia disse que desmantelou uma base de fornecimento logístico dos grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. Durante a operação, as forças de defesa e segurança terão neutralizado um número não divulgado de rebeldes e apreenderam vários bens usados durante as suas incursões. Uma questão interessante é que o diretor de operações do Comando-Geral da Polícia, Vítor Novella, disse que, para além de várias coisas que tinham sido apreendidas, foi apreendida uma cama militar que, pelas características, pertence ao exército de um país da região dos Grandes Lagos, ele não disse qual, e também uma das motorizadas apreendidas tinha uma chapa de matrícula da Tanzânia, país, portanto, que faz fronteira com Moçambique ao norte. E o diretor de operações disse que está em curso uma investigação para aferir com as autoridades tanzanianas a legalidade do registro da matrícula para posteriormente descobrir a ligação com o grupo. Muitos ouvintes aqui em linha, Nini Satara, a partir de Moçambique. O Leo está a partir de Burtonsville, em Maryland. E ele diz, let's do it to the Covid before it does it to us. Vamos fazer ao Covid antes dele fazer a nós. A Nona Sá, sou Jordão, a Nona Sá, da Guiné-Bissau, a partir do Brasil. E o Santos Sampalalo Pacheco, na província do Coando Cubango, na cidade capital, mesmo, lá no fundo da Gola, naquilo que os portugueses chamavam a terra do fim do mundo. Amédia das Neves, ligada a partir de São Tomé, no distrito de Lemba. Bem-vindo. Portanto, temos aqui ouvintes de toda a parte. O Sebastião Domingos Simão está também em Lisboa. Portanto, temos Lisboa, Londres, Moçambique, Angola. Muita gente. Muito obrigado. Bem, vamos continuar. Vamos agora para a Covid. Vamos falar da Covid. O número de mortes por Covid em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, portanto com um total de cerca de 275 mil casos. O número de infectados passou de 267.519 para 275.327. A África Austral é o que registra maior número de casos, 87.897, com 1.777 mortes, grande maioria na África Austral, concentrada na África do Sul, que é o país com mais casos em todo o continente, 83.890, e onde há 1.737 vítimas mortais. Contudo, o norte da África é o que tem mais mortes, passando hoje os 3.000 de um total de 74.500 infecções. Quanto aos países africanos lusófonos, Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes,
1.492 casos, 15 mortos. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. E Moçambique conta 666 doentes infectados e 4 mortos. Angola tem 166 casos confirmados e 8 mortos. Tenho aqui mais um ouvinte da Guiné-Bissau, Mutaro Jaló, que diz que está na Guiné-Bissau. E temos aqui a Sandra Helena, que está em Cambridge, mas não é Cambridge de Inglaterra, é Cambridge dos Estados Unidos, que creio que é Massachusetts. Muito bom. Tenho aqui um outro ouvinte que está a partir de Luanda, muita gente ligada, o que é bem bom. Portanto, vamos agora continuar com o Covid. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes do mundo, mas uma projeção feita por uma universidade americana diz, entretanto, que o número de mortes no Brasil deve ultrapassar o dos Estados Unidos já no próximo mês, o que significa que o nível de infecções no Brasil vai subir grandemente, porque o número de mortes nos Estados Unidos é atualmente de 118.435, enquanto no Brasil é de menos de metade, é 47.748, o que significa que, se as projeções estiverem corretas, o Brasil vai continuar a aumentar o número de mortes em grande escala. Majestade Milton José, o mal necessário. Estou ligado de Luanda. E temos também a Sandra Helena, que diz, é certo, Cambridge em Massachusetts. Ora bem, creio que é ao pé de Boston, não é? Vamos lá ver. Boston, gosto muito de Boston. Há muito tempo que não vou lá, mas é uma cidade bonita, interessante, com muita história, bons museus, enfim. Vamos agora continuar a falar de notícias. Governos europeus estão a trabalhar com os Estados Unidos em planos para se reformar. A Organização Mundial de Saúde disse à agência Reuters, citando uma entidade dos serviços de saúde de um país europeu. A Reuters diz que isto indica que a União Europeia compartilha de algumas preocupações que levaram os Estados Unidos a dizerem que vão abandonar a organização. O objetivo dos planos, disse a fonte europeia, é garantir a independência da OMS, que foi acusada pelos Estados Unidos de estar demasiado próximo da China. Tenho aqui um ouvinte, Amédia das Neves. Eu, como africano, digo que a África deveria unir e apostar no Covid-19 de Madagascar como forma de combater o Covid-19 na África. É aquela bebida que Madagascar diz que cura o Covid-19. Parece que não cura. Enfim. Mas, de qualquer maneira, uma opinião do ouvinte Amédia das Neves, e obrigado por dar a sua opinião. Vamos continuar aqui nos Estados Unidos, onde o John Bolton, antigo conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, está a causar grande barulho aqui nos Estados Unidos. Ele agora escreveu um artigo de opinião no Wall Street Journal em que acusou o presidente de ter estado envolvido em ações com dirigentes de outros países, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, que foram contra os interesses nacionais dos Estados Unidos e visavam apenas beneficiá-lo politicamente. Temos aqui mais um ouvinte, Tarcísio Joaquim, ligado a partir de Pemba, no norte de Moçambique. Eu nunca estive em Pemba, mas dizem que é muito, muito bonito. Infelizmente temos tido todas as ações militares em Cabo Delgado e ali ao pé de Pemba, se não me engano. Talvez o Joaquim nos possa dizer o que é que ele sente lá em Pemba. Diga-nos alguma coisa, Tarcísio. Manda aí uma mensagem a dizer como está a situação em Pemba e nos seus arredores. Nós gostaríamos de saber. Estava a falar de John Bolton. Ele, portanto, disse que na cimeira do G20 em 2018 em Buenos Aires, Trump pediu ao presidente chinês para aumentar as compras de produtos agrícolas americanos para o assegurar a ter os votos do eleitorado nos estados agrícolas americanos, isto em troca de tarifas alfandegárias mais favoráveis para produtos chineses. Esta acusação está também contida num novo livro de Bolton a ser publicado na próxima semana. A administração Trump iniciou uma ação em tribunal para tentar impedir a publicação do livro, acusando de violar acordos de não divulgação do seu trabalho na Casa Branca e pôr em risco a segurança nacional, violando segredos. Mais uma mensagem da Alda Samuton do Adão. É a primeira vez que acompanha. Estou a gozar. Ótimo programa. Obrigado, Alda. Continue sempre connosco. Não se esqueça, pode ouvir os nossos programas de rádio, que são muito, muito bons. Portanto, mais tarde. De qualquer maneira, nós estamos aqui sempre a esta hora. Não sou sempre eu, são outras pessoas melhores que eu a fazerem este programa. De qualquer maneira, não se esqueça de sintonizar, é assim que se diz? De ligar, para ver este programa.
Gabriel Futi, boa tarde a partir de Cabinda, Angola. Ora bem, muito obrigado, Gabriel. Vamos agora para Angola, precisamente 4 pessoas morreram, 2 ficaram feridas na quinta-feira devido à colisão de um caminhão-cisterna da Sonangol e um automóvel. Isto foi na província do Kwanza Norte. 2 outras pessoas que viajavam no caminhão ficaram gravemente feridas. Na África do Sul, 7 pessoas declararam-se hoje em tribunal de não culpadas de acusações de terem desviado cerca de 132 milhões de dólares do banco VBS. Os suspeitos, incluindo um antigo diretor do VBS, foram presos na quarta-feira. Um 8º suspeito não compareceu em tribunal por se encontrar de quarentena por estar infectado com o coronavírus. Os suspeitos são acusados de vários crimes de fraude e roubo de depósitos bancários de municipalidades e indivíduos, naquilo que a Procuradoria disse ser o maior roubo de um banco na história da África do Sul. Mas não foi roubo à mão armada, deve ter sido com os computadores. Enfim. Na Alemanha, a Procuradoria acusou a Rússia de ter ordenado o assassinato de um cidadão da Geórgia de origem tchetchena num parque em Berlim o ano passado. As autoridades alemãs identificaram o assassinato como sendo Vadim K, também conhecido por Vadim S, que nesse dia matou com 3 tiros Tornik K, um antigo comandante da Chechênia. Aparentemente, um homem numa bicicleta aproximou-se de Tornik K, deu-lhe um tiro no peito e depois, quando ele estava já caído no chão, disparou mais 2 vezes na cabeça, matando-o. A chanceler alemã Angela Merkel disse que o seu governo reserva-se o direito de tomar medidas contra a Rússia. Considerando tudo isto uma coisa muito grave, o embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. A embaixada russa negou qualquer envolvimento no assassinato, que, claro está, fez a lembrar aquela tentativa de assassinato de um dissidente, de um antigo espião russo que fugiu para a Inglaterra e que foi vítima de uma tentativa de assassinato o ano passado. As autoridades inglesas identificaram mesmo quem esteve por trás dessa tentativa de assassinato, 2 agentes russos. Tenho aqui mais pessoas em linha. Carlos Meniango. Olá, boa tarde a partir de Angola. Manuel Cristóvão, Manuel, boa tarde. Estou ligado a partir de Moçambique. Boa, Manuel. Entretanto, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que as autoridades fizeram fracassar uma conspiração estrangeira para destabilizar o país antes das eleições de agosto. Portanto, a declaração segue-se à detenção ontem de Viktor Babariko, considerado o principal rival de Lukashenko nessas eleições. Foi preso. O presidente governa a Bielorrússia há 26 anos, mas nos últimos meses tem aumentado o descontentamento com a situação económica. A Rússia, que é um tradicional aliado de Lukashenko, reduziu subsídios económicos ao país. O presidente disse que forças do Ocidente e do Leste tinham concentrado os seus interesses no país, mas não mencionou o país. Lukashenko manteve ontem uma conversa telefónica com o presidente russo, Vladimir Putin, mas não deu outros pormenores. A China devolveu à Índia 10 soldados capturados durante recentes confrontos na fronteira comum, disse uma fonte governamental indiana. Um porta-voz do governo chinês disse, no entanto, que a China não tinha em seu poder qualquer membro das forças indianas. Em confrontos recentes, 20 soldados indianos, incluindo o oficial, foram mortos, desconhecendo se houve baixas entre as forças chinesas. Tenho aqui mais um ouvinte sintonizado a partir dos Estados Unidos. Maria de Lourdes Moreira, bom dia, desde Utah. Utah, muito bem, nunca lá estive. Gostaria de ir ao Utah, parece que tem zonas muito bonitas. Bandeira António Cesário, boa tarde, estou ligado a partir de Moçambique. Temos muitos ouvintes a partir de Moçambique. O Tomás Evaristo, Tomás, diz-nos boa tarde. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin apelou a países membros permanentes do Conselho de Segurança para uma cimeira o mais rapidamente possível para se tentar resolver os problemas mais graves que afetam o mundo. Para além da Rússia, os outros membros permanentes do Conselho de Segurança são os Estados Unidos, China, França, Grã-Bretanha. Em janeiro tinham dado acordo de princípio à realização da cimeira. A Rússia disse que nessa cimeira se deveria abordar a economia global, a segurança global, controle de armas, extremismo, segurança no ciberespaço, estão a falar de nós, e mudanças climáticas. Entretanto, a organização governamental alemã Sea-Watch disse hoje ter salvo 46 imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo, levando para 212
o número de imigrantes salvos nas últimas 48 horas. Vem aí o verão, portanto estamos no verão, quase no verão oficial, é quando aumentam portanto, as tentativas de se chegar à Europa de imigrantes ilegais vindos de África. Um barco da organização espera agora a autorização de um porto para desembarcar os imigrantes. São na maioria africanos. Temos aqui mais um ouvinte, Santos de Jurachefa. Boa tarde, Voice of America. Falo da Suíça. Um abraço forte. Bom, acabamos as notícias, mas não acabamos de falar de notícias. Vou-vos agora mostrar o Washington Post de hoje, um jornal com muitas secções, como veem, jornal com muitas secções aqui. Vou-vos mostrar a primeira página. Portanto, aqui está, Washington Post. E a primeira página diz respeito: Tribunal Supremo bloqueia a tentativa de Trump de terminar o DACA. Temos aqui um manifestante, isto é o Supremo Tribunal, um manifestante em frente ao Supremo Tribunal com uma bandeira americana. Há que explicar o que é o DACA. O DACA foi uma como é que se diz? Uma lei aprovada pelo presidente Obama. Não é uma lei aprovada pelo Congresso, é um decreto-lei aprovado pelo presidente Obama para proteger imigrantes ilegais que chegaram aqui ainda menores, crianças, portanto, para os proteger de possível deportação. E o que se passa, portanto, é que muitas dessas pessoas chegaram aqui crianças, outros já adolescentes, mas de qualquer maneira eram menores, foram trazidos ilegalmente pelos pais, mas nunca voltaram aos seus países e, portanto, são na prática americanos, muitos deles trabalham ou estão a estudar e, portanto, a DACA, como diz o jornal, foi um decreto passado pelo presidente Obama para os proteger de exportação, de serem, portanto, deportados. O presidente Trump disse que isso era uma ordem ilegal, queria acabar com isso, afirmando que deveria ser o Congresso a aprovar leis sobre imigração e não serem alvo de um decreto provincial, um decreto presidencial. Pois agora o Tribunal Supremo declarou isso disse que isso não pode ser feito e, portanto, isto foi a paragona do Washington Post. Portanto, como eu disse, um jornal com muitas secções. Outra notícia interessante que está aqui na parte de baixo da primeira página é sobre uma irmã do antigo presidente John Kennedy, assassinado nos anos 60. A sua irmã, Jean Kennedy, morreu e o jornal tem aqui, portanto, um artigo sobre ela, que ela teve um grande papel nas negociações que levaram à paz na Irlanda do Norte entre católicos e protestantes. E temos aqui a foto dela ao lado do falecido presidente John Kennedy. Portanto, ela morreu esta semana e este artigo. E depois temos aqui o que eu fiz referência, o livro do John Bolton, o antigo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Mas o Washington Post tem várias outras secções. Portanto, isto é a secção principal, que tem também, portanto, artigos de opinião. E depois tem uma secção que eles chamam de Metro. A secção de Metro é uma secção metropolitana, portanto, voltada para a área de Washington, portanto, países estados vizinhos de Washington, como eu estou aqui no estado de Fairfax, no estado da Virgínia, no condado de Fairfax, que é poucos quilómetros de Washington. Portanto, esta é a secção de Metro do Washington Post. Depois temos, claro está, aquela secção que eles chamam de Style, que é uma secção dedicada... Style significa estilo, é uma secção que tem artigos de música, artigos de interesse variado. E depois temos também, à sexta-feira, a minha página favorita. Chama-se, precisamente, Fim de Semana. E isto é uma secção que sai à sexta-feira, que diz quais os restaurantes, fala aqui, olha, aqui um hot dog, fala de restaurantes, fala de cinema, fala de teatro, enfim, como veem aqui, teatro, uma peça de teatro, enfim, é uma boa página para sabermos, que diz também quais são os últimos filmes, tem aqui, movies, fala aqui, portanto é o Washington Post. Depois lá está outros jornais, o New York Times, o Wall Street Journal, etc. Agora vamos passar ao desporto e vamos começar em Inglaterra. Hoje um bom jogo em perspectiva,
O Tottenham de José Mourinho recebe o Manchester United e mesmo sem público este deve ser bom, marca o regresso das duas equipas após a interrupção causada pelo confinamento do coronavírus. Entretanto, antes de seguir, eu quero dar aqui um alô à Adelaide Raimundo, a partir de Nampula, e ao Osvaldo Joaquim Damba José. Diz que este é o melhor programa e fala de Luanda, Angola. Muito obrigado. Em Espanha, em Sevilha, bom jogo esta tarde. Barcelona, que está no topo do campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Portanto, o Sevilha recebe o Barcelona. O Sevilha está em terceiro lugar, mas só com mais 2 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. Portanto, Barcelona e Sevilha em perigo de perderem as suas posições, de perderem o jogo desta tarde. Pormenor interessante, se Lionel Messi marcar hoje, é o seu golo 700 da sua carreira. Portanto, ele sem dúvida que hoje quer marcar para atingir esse marco, 700 golos, ao serviço do Barcelona e da seleção da Argentina. E o Sevilha deve estar a pensar nisso, portanto vai guardá-lo bem bem. Ontem o Real Madrid bateu o Valência 3-0 num jogo de 2 partes distintas. A primeira parte foi o Valência que merecia estar a ganhar, teve um golo anulado pelo aquele famigerado árbitro VAR, o vídeo-árbitro. Francamente, não percebi porque é que aquele golo foi anulado e creio que ninguém percebeu também. Mas de qualquer maneira, depois na segunda parte foi Festival Real Madrid 3-0. Um pormenor interessante, houve o regresso do Asensio, um bom jogador, 11 meses de ausência por lesão, entrou na segunda parte e no primeiro toque, na primeira vez que tocou na bola, marcou. Um grande golo. E Karim Benzema, que é o que eu gosto de chamar de Benzema, também marcou um grande golo. É de ver. Ontem em Portugal, o Sporting bateu o Tondela 2-0, está agora em terceiro lugar, parece que está a melhorar. Hoje o Braga recebe o Famalicão. Este é um jogo interessante. O Famalicão é a equipa surpresa, está, portanto, em quinto lugar, mas está a 3 pontos de vantagem do Braga em quarto, portanto o Famalicão pode subir para o quarto lugar. Este fim de semana regressa também o Campeonato de Itália, o Juventus do Cristiano Ronaldo, com um ponto de vantagem sobre o Lazio, mas o Juventus só joga na segunda-feira. Portanto, 3 meses de paragem do campeonato. O Juventus já regressou, teve na final da Copa de Itália esta semana, perdeu com o Nápoles por penaltis. Juventus, Cristiano Ronaldo não esteve muito bem. Não sei, algo ali não estava bem. Isto depois de já ter falhado um penalti também num outro jogo da Copa Itália, em que o Juventus se qualificou para a final, mas perdeu com o Napoli. O Lazio, antes da interrupção do campeonato, estava em excelente forma, portanto, chegou a estar a 10 pontos de Juve, agora está apenas a 1, portanto, esse vai ser bom. E na Alemanha, amanhã é um grande jogo em perspectiva. O Leipzig recebe o Borussia Dortmund, já campeão da Alemanha, o Bayern de Munique, mas o Borussia Dortmund parecia que tinha o segundo lugar assegurado, perdeu no último jogo e agora o Leipzig está apenas a 3 pontos do Borussia Dortmund, o que significa que se ganhar, apanha o Borussia Dortmund no segundo lugar. Faltam apenas 2 jogos. Vai ser interessante. Eu há um bocado vi aqui que havia mais uma notícia dizendo respeito ao Neymar. O Neymar tinha levado o Barcelona a tribunal, afirmando que tinha direito a um bónus. Isto depois de já ter sido transferido para o Paris Saint-Germain. O Barcelona disse que nem pensar nisso, a coisa foi para o tribunal. O tribunal disse, não, Neymar, você não tem direito a esse bónus, tem que devolver a massa, e parece que são uns bons milhões. O Neymar deve devolver porque ele quer voltar ao Barcelona, pelo menos já o disse. Tenho aqui o Edgar Neto, a partir de... Diz boa tarde, muito obrigado. Bem, agora vamos ver, graças à Mayra, o que é que está a bater nas redes sociais. E vamos começar com uma data histórica. Hoje é o que se chama aqui nos Estados Unidos o Juneteenth, Dia da Liberdade. É o dia que celebra a abolição da escravatura. Vá lá, é uma data esquisita. É uma data em que a abolição da escravatura foi finalmente reconhecida em todos os Estados. Vamos explicar. Portanto, isto celebra a abolição da escravatura a 19 de junho de 1865. Mas o presidente Abraham Lincoln já tinha declarado a emancipação em 1863. Mas, portanto, isto é nos anos de 1800, muitos escravos mantiveram-se no cativeiro, a ordem foi ignorada, ou não chegou,
portanto, na altura as comunicações eram difíceis, claro está, ou muitos donos de escravos ignoraram a ordem. 19 de junho, o general da União, Gordon Granger, foi ao Texas e declarar que a guerra civil tinha chegado ao fim e que, portanto, tinha também chegado ao fim a escravatura. Portanto, depois, isto foi a 19 de junho de 1865, mas depois, a 19 de junho, a data ressurgiu com o movimento dos direitos civis, nas décadas de 50 e 60. Em 1979, o Texas tornou-se no primeiro estado a fazer do Juneteenth um feriado oficial. O Juneteenth é celebrado, ou é assinalado, vamos lá dizer, de diferentes modos em mais de 40 estados americanos. Num é feriado, noutros é apenas o que eles dizem assinalado. O que, né, portanto, não sei bem o que é que isso significa. Por exemplo, aqui na Virgínia é um dia que é assinalado ou observado, como eles dizem, mas na prática não se nota nada. De qualquer maneira, há agora pressões para se tornar num feriado oficial e por que não? É uma data realmente importante. Vá lá, não é o dia da emancipação dos escravos, mas é o dia que é considerado como assinalando isso. Vamos continuar a ver o que é que dizem as redes sociais e eu quero agradecer à Mayra. E tenho aqui o Francioni Ababdnich. Diz que é da opinião que este é um dos maiores programas online. Estou ligado a partir de Luanda. Boa! Gosto aí de você, Francioni. Muito obrigado. Vamos continuar a ver o que é que bate nas redes sociais. No Twitter, um dos assuntos do momento é a graduação de Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que foi baleada na cabeça em 2012 por um talibã por ir à escola. Aos 17 anos, Malala tornou-se a pessoa mais jovem a ser galardoada com o Prémio Nobel da Paz. Ela é uma advogada pela educação. Tem toda a razão. Educação é o essencial. Sem educação não se vai a lado nenhum, não se consegue sucesso na vida, não se sai da pobreza. É preciso haver educação. E ela tem toda a razão e mereceu o Prémio Nobel, e os talibãs que a balearam são totalmente loucos. Na sua conta no Twitter, ela escreveu que é difícil descrever a alegria e gratidão que se sente neste momento. Não se sabe o que vem no futuro, mas agora vai ser Netflix, ver filmes pela televisão, dormir e ler. Este tweet de Malala, portanto, que terminou o seu curso, tem mais de 330 mil gostos, mais de 40 mil retweets e mais de 7 mil comentários. E falando dos talibãs que a balearam porque a jovem, quando ainda era miúda, ia à escola, também aproveito para falar aqui do Boko Haram na Nigéria. Boko Haram significa livro proibido. Não querem que ninguém vá à escola. Vá lá entender. Vamos para o Facebook. No Facebook, uma das publicações no top 3 das mais populares na manhã desta sexta-feira é da página AJ Plus, as páginas de vídeos explicativos. Publicou um vídeo em que conta que um funcionário da cadeia do restaurante Taco Bell foi despedido depois de usar uma máscara facial que dizia Black Lives Matter, as vidas negras importam. Controvérsia é que a Taco Bell tinha lançado um comunicado dias antes a dizer que a empresa era solidária com o movimento Black Lives Matter. O vídeo já tem mais de 700 partilhas. No Google, no motor de pesquisa Google, a liderar as pesquisas do dia está a palavra DACA. Aquilo que eu falei do jornal Washington Post. DACA é aquele, portanto, decreto proibindo a expulsão ou a deportação de pessoas que chegaram aqui ilegalmente quando eram menores. Mais de 2 milhões de pesquisa dedicam-se ao tema depois do Tribunal Supremo ter decidido contra a administração Trump a favor, portanto, dos chamados Dreamers, os sonhadores, são esses jovens. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos pronunciou-se contra um decreto do presidente Donald Trump que determinava o fim do programa conhecido por Jovens Sonhadores, DACA, na sua sigla em inglês. Portanto, isto eu quero agradecer à Mayra, é o que está hoje a bater nas redes sociais. Um muito obrigado por esta informação. Eu creio que foi apreciada por todos os ouvintes. Eu tenho aqui mais umas mensagens. Christian Waka Matavela. Boa tarde, da terra da boa gente, Inhambane. Oh, que terra bonita. Que saudades eu tenho de Inhambane. Ia lá muito. Eu ia muito a Inhambane, Machixe, uma terra bem bonita, Praia do Tofo. Oh, não vou lá há muitos anos. Portanto, tudo melhor. Praia da Barra também se ia. Na altura era muito difícil ir à Praia da Barra.
De qualquer maneira, Inhambane, terra da boa gente, muita saudade que eu tenho de Inhambane. Por hoje vou terminar, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Está-se a fazer tarde, não quero ocupar mais tempo a ninguém e, além disso, tenho outras coisas para fazer. De qualquer maneira, meus amigos, até à próxima. Não se esqueça, segunda-feira está aqui outra pessoa a esta hora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Estamos aqui sempre às 9h30 hora de Washington. Eu quero agradecer-vos e não se esqueçam, temos também o nosso programa de rádio. Hoje temos o Angola Fala Só, é sexta-feira. E de segunda, terça, quarta, quinta e sexta temos o Angola Fora de Horas. Fora de Horas. Um obrigado muito grande. Até à próxima. Bom fim de semana e não se esqueça, tome cuidado.